Ele é ator há quase 30 anos e desenvolve peças ligadas ao espiritismo. E hoje, na nossa capital morena, vai apresentar duas dos seus maiores sucessos. Eu estou falando de Renato Prieto. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, e você? Jóia, inclusive meu xará, né? Renato. Temos uma, né? Verdade. Conta para nós como começou essa ligação sua com o espiritismo, né? Afinal, você é um dos renomados, um dos expoentes neste segmento aqui no Brasil. Eu já vinha fazendo uma formação acadêmica, né, em teatro, formado em faculdade, cursos de fora do Brasil, no Brasil. E eu achava que era importante também eu poder aliar as duas coisas, falar de espiritualidade, fazer teatro. E a partir daí, com alguns contatos, eu estive algumas vezes com o Chico Xavier, e ele dizia que era importante se a gente pudesse falar sobre o assunto. E aí veio o primeiro grande espetáculo, foi o espetáculo Além da Vida. Desse espetáculo, até os dois que eu vou apresentar aqui hoje e amanhã, um é A Morte é uma Piada, outro O Semeador de Estrelas, são 12 espetáculos diferentes. Os 12 espetáculos foram assistidos no Brasil por quase 6.300.000 pessoas. E já ajudou com a sua bilheteria mais de 2.000 instituições a não fecharem suas portas ou abrirem as suas portas. Mas assim, eu faço outras coisas, assim, fora agora mesmo, acabei de apresentar com o mestre de cerimônia um show em Brasília com o Milton Nascimento, outro show no Rio de Janeiro com o Jorge Benjor, assim, eu tenho outras atividades, eu dirijo, eu faço roteiros, eu acompanho roteiros, mas dedico uma boa parte do meu tempo a aliar as ideias, assim, de falar sobre o que eu gosto e representar, que é, digamos, a minha devoção. Bacana. E hoje você vai apresentar a peça A Morte é uma Piada, que inclusive é uma comédia, né? O próprio nome já diz. E também O Semeador de Estrelas. São temas distintos. O que é abordado nessas duas peças? Então, olha só. A Morte é uma Piada, ele chega a quase ser um stand-up. Eu tenho no palco ainda 3 atores comigo, que é o Paulo Paixão, a Rosana Pena e a Silvia de Silva. Tem um texto muito bem costurado pelo Celano Rosalém, também muito bem costurado com um número muito grande de músicas bacanas que nós cantamos ao vivo. Eu diria para você que A Morte é uma Piada, ele é um espetáculo para você refletir sobre o assunto. Se você acredita que a vida continua, o que a morte é? Uma grande piada. Para pensar sobre isso, refletir sobre isso, rir muito sobre isso e se emocionar mais ainda sobre isso. No caso do espetáculo O Semeador de Estrelas, ele já conta a história de uma pessoa que o Brasil todo conhece. Eu sei que quando vem aqui na cidade superlota aí o centro de convenções, que é o Divaldo Franco. Tem uma história muito emocionante, muito engraçada, ele me autorizou e eu quis que outras pessoas conhecessem, porque a gente fala muito do Chico Xavier, e o Brasil tem Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Que as pessoas pudessem falar um pouco mais dele. Aí os mesmos atores fazem esse espetáculo, uns figurinos belíssimos da Nete Cota, um texto primoroso do Celano Rosalém, e aí a gente pode, digamos, fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre as suas vidas. Eu estou fazendo o que aqui? Qual é a minha função? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Então, assim, são duas formas de você contar histórias que são diferentes em pontos de vista diferentes. E olha só, muito bacana, gente. O Renato, inclusive, contou pra gente que na própria vida, já desde jovem, você já se questionava sobre a questão do espiritismo. Você era católico, estudou inclusive em escolas desta religião, mas desde pequeno você tinha dúvidas. Como o espiritismo chegou na sua vida, Renato? Conta pra nós. Então, era uma pessoa que tinha muito essa questão comigo, né? Eu vim da onde, estou fazendo o que aqui, vou para onde? Por que tem tanta diferença moral, cultural, social? Por que as pessoas dizem que Deus é pai igual para todo mundo? Eu vejo tanta diferença na sociedade. Será que querem fazer teste com os outros? Porque comigo ninguém fez nenhum teste. Minha vida foi ótima, estudei muito bem onde quis, tive uma família harmoniosa, irmãos maravilhosos, enfim. Para mim está tudo bem, mas eu olho à minha volta e vejo que tem muita diferença, muitos problemas e muitas dificuldades. Então essa questão toda sobre criação, criador, planeta, me fez questionar e estudar outras coisas, entre elas a doutrina codificada por Allan Kardec. Ali eu fui encontrando respostas a essas questões e me deixou tranquilo, me apaziguou e fez com que eu pudesse ter mais tranquilidade com o meu cotidiano. Inclusive o foco, né, segmentado, inclusive. Olha, você participou, inclusive, no filme Nosso Lar, onde você interpretou o médico André Luiz. Como
Para você, qual foi a principal importância deste papel? O que isso acrescentou na tua vida? Bom, primeiro que assim, ser protagonista de uma mega produção que tem a Fox por trás, que tem Yafa Brits, que tem a direção do Wagner de Assis, que tem a fotografia do Uli Steiger, um elenco de primeira, e um ator brasileiro, um ator da América Latina, um ator de teatro, ser escolhido para ser o grande protagonista desse filme, que hoje está aí entre os primeiros filmes, 2 ou 3 filmes mais assistidos do Brasil nos últimos anos. Já passou em mais de 27 ou 28 países, acabou de estrear no Japão, está entrando em toda a América Latina. Calcula-se que entre cinema, DVD, Blu-ray, TV a cabo, mais de 25 milhões de pessoas assistiram o filme. A TV Globo já comprou os direitos, vai passar daqui a alguns 2 meses, então mais 15, 20 milhões de pessoas assistem. Então, assim, jogaram nas minhas costas uma responsabilidade muito grande e eu procurei, digamos, me adaptar a essa responsabilidade e me dar a altura das responsabilidades que me foram entregues. E o filme, por sua vez, com esse sucesso todo no cinema, ele me colocou na vitrine, né? Fez com que mais pessoas me conhecessem. No teatro eu não tinha problema, já era muito conhecido. Então, mas isso fez com que muitas pessoas me conhecessem e quisessem saber da minha história, lessem, procurassem blogs, procurassem sites. Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande. Eu assinei, inclusive, um contrato para ser protagonista de outros filmes, inclusive de continuações, na hora que acontecer, não sei em que momento vai acontecer. Mas, enfim, isso é bacana. Eu acho que abre-se essa janela para que as pessoas pensem, e também é uma oportunidade para mim, para que as pessoas olhem um pouco mais e vejam quem é esse profissional, por que ele foi escolhido, quais são as suas qualificações. Então é bacana. Fazer sucesso é muito bom. Fazer sucesso é acidente de percurso, eu gosto de trabalhar. Muito obrigada, Renato. Muito sucesso e trabalho para você. E olha só, gente, as peças vão ser apresentadas a partir das 20 horas no Teatro Glauci Rocha. Renata Santos para o RBV News.